O Senhor está restaurando sua igreja. Mensagem do dia 4 de novembro de 2018. Ó Senhor, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Estou sem palavras por causa dos 6 lindos homens e mulheres que você me trouxe para ordenação. Quão bonita a cerimônia foi. O que você está fazendo está além do meu escopo para compreender. Eu me apego a você, Senhor, com todo o meu coração e força, para nos conduzir em seus caminhos. Amém. Bem, tivemos uma semana muito especial no dia 1º de novembro, que foi celebrada como a festa de Todos os Santos, o que achei muito interessante. Nós estávamos planejando essa ordenação, e a única coisa que eu não tinha era a data. Eu estava esperando no Senhor para nos dar a data. 2 dias antes da festa, Ele me disse que queria que as ordenações acontecessem na festa de Todos os Santos. Então, todos se apressaram em se preparar para isso. E eu acho que é realmente apropriado, porque o Senhor está realmente nos ensinando a trabalhar com a grande nuvem de testemunhas no céu, interagir com eles e juntá-los a eles, a fim de trazer a colheita das almas. Eles estão lá para nos ajudar, e isso realmente trouxe para casa o seu propósito, quando ele escolheu esta data. Ordenamos 12 pessoas que foram qualificadas há algum tempo e estavam buscando a ordenação. E isso acabou com todos os convites. Acabamos com 12 no total. 6 homens e 6 mulheres. É o que o Senhor está fazendo. Não planejei dessa maneira. E imediatamente depois disso, me encontrei em uma prova de discernimento. E tudo isso foi provocado por uma visita de uma alma muito querida e especial. Um fiel morador do coração nos últimos 2 anos. E também um padre da Igreja Católica Romana, que partiu por causa da corrupção da hierarquia. Ele não aguentava mais, ele não queria estar sob eles. E ele veio nos visitar, o que foi uma grande bênção. Mas também me lembrei de Roma, e até onde a igreja se afastou da simplicidade dos primeiros apóstolos, e se perguntou como o Senhor viu nossa interação com o estabelecimento, por assim dizer, e isso incomodou o meu coração. Então clamei ao Senhor: por favor, Senhor, fale comigo, meu coração está sobrecarregado. Oh, por favor, Senhor, vamos todos fazer as coisas certas. Meu Pai, lembro-me de quando chorei pela igreja e tentei consolá-lo. Por favor, estou indo na direção certa ou estou com muito medo de contaminação? Há tantas tradições belas que são bíblicas que eu tenho pouco conhecimento e certamente posso aprender com ele. Desejo seguir São Francisco em sua simplicidade evangélica. Meu pai começou. Minha filha, meu verdadeiro plano é que o glamour e o esplendor não brilhem nas minhas igrejas, porque atraem um certo elemento corrupto e insincero. Esse tem sido o problema desde o início de Roma, a simplicidade. Porque os homens respeitam o esplendor e as riquezas, honram os ricos e desprezam os pobres, mas não compreendem que o meu filho pregou aos pobres em ambientes simples, muitas vezes mais do que aos ricos em luxúria, com suas configurações onde a corrupção era excessiva. Estas são as coisas da carne, e você vê agora, porque eu insisto na simplicidade com você e falo firmemente contra adquirir coisas de grande beleza. A carne e o espírito estão em guerra, Claire, em todas as frentes. E então eu olhei para minha mão. Ele havia me dado um anel de bispo de ametista, um anel realmente lindo. E quando ele disse isso, eu disse: mas, Senhor, então como posso usar esse anel? O pai começou de novo. Essa é uma longa história. Há momentos em que desejo conceder uma honra àquele que se mostrou fiel em evitar riquezas. Mesmo no templo, quando chegar a hora, as riquezas
resplandecentes de glória. Brilharão meu filho e minha presença. Este será em um clima que não disputa riquezas e honra, mas em um clima que todos competem pela honra do servo em humildade, onde você não ultrapassa esses limites em seu devocional. Veja, eu permito que as janelas do céu sejam abertas de uma maneira agradável aos olhos. Mas eu me lembro quando você me desencorajou a decorar mais. O pai continuou: Como um aviso para você sobre o desejo de ser rica. Seu devocional foi agradável para mim, Claire. Verdadeiramente foi. Como é triste que se foi. Mas você reteve a essência no espaço que você tem agora. A ganância e o direito entram, e a corrupção começa, e somente os que estão ancorados em mim podem resistir às garras da riqueza. E claro, aqueles que escolheram esse estilo de vida de pobreza. Quando meu filho retornar, esse rico adorno de igrejas não será permitido. Mas, por enquanto, você está dentro dos limites. Ó pai, eu sei que não estou perfeitamente desapegada, porque me sinto muito mal com o que acontecerá no Vaticano com todas as relíquias. Eles têm pisos e pisos de cave cheio de relíquias. Eu podia me ver com equipamento de mergulho tentando recuperá-los depois que Roma for completamente destruída e coberta por água, e aquele feio espírito de aquisição se levantando e eu perdendo a simplicidade que eu tenho hoje e que eu amo. O pai continuou: Claire, não haverá relíquias no corpo do santo na terra. Serão todas tiradas de seus relicários, devo acrescentar. Eu pensei nisso por um momento. Nós temos uma cruz com os ossos de São Pedro, São João, São Marcos e Lucas, bem como o tecido de Nossa Senhora. Ó Senhor, meu coração está explodindo com o desejo de lembrar os tesouros e maravilhas de Adão até agora e vê-los em museus, mas isso também pode ser uma distração. Ele continuou: Eu vou mandar você para a alegria pura disso, Claire. Mas eu tenho outros assuntos muito mais importantes para você assistir. E eu sei que você vai me dar a graça, de peso, para fazer um bom trabalho, certo? Recentemente, o Senhor nos enviou um precioso e bem treinado sacerdote, um homem muito gentil e espiritual, que carrega o manto das tradições ensinadas a ele em Roma. Ele veio até nós porque não podia mais levar a corrupção e o pecado na igreja. Minha maior luta é manter intacta a pureza da igreja de Jesus desde o primeiro século. São Francisco de Assis estava diante de uma cruz na igreja de São Damião, na Itália. O prédio havia caído em ruínas e o Senhor falou com ele e disse algo sobre o seguinte: Você não vê a minha igreja ter caído em ruínas? Vá e reconstrua a minha igreja. São Francisco, em sua característica simplicidade infantil, começou a recrutar ajudantes e tijolos para restaurar a antiga igreja. Mas, mais tarde, foi revelado a ele que a ruína estava em todo o corpo, do mais elevado ao mais baixo crente, distorcida pelos caminhos distorcidos do mundo, entrelaçados em sua igreja que estava seriamente carente de verdadeira fé e santidade. Jesus o nomeou para ir e restaurar os verdadeiros valores da igreja, baseados na pobreza evangélica, pureza sem qualquer corrupção dos valores mundanos. Onde quer que fosse, ele dava o exemplo servindo os leprosos, evitando os palácios grandes, incansavelmente alcançando as pessoas como exemplos de santidade não vistos desde os dias de Jesus e da igreja primitiva. Milhares reformaram suas vidas. Muitos deles se tornaram freiras e eremitas e procuraram viver esta vida simples e devota, enquanto serviam aos outros.
Então, aqui estamos nós de novo, de onde começamos, abraçando o caminho como foi chamado, o caminho de Cristo na igreja primitiva. E tenho muito medo de ser desviada aos caminhos de Roma, as leis, as rúbricas, os espíritos religiosos. Não é bom o espírito religioso, mas é o que estamos sempre combatendo neste canal. No entanto, há coisas boas que o Espírito Santo iniciou na igreja, tal como a veneração de relíquias, a doutrina da Santíssima Trindade, o papel de Maria, a grande nuvem de testemunhas e especialmente a verdadeira presença do corpo e sangue de Jesus, sob a aparência de pão e vinho, que ele deixou para nos fortalecer. E acima de tudo, esta é a única igreja que pode afirmar que foi iniciada por Jesus. Todas são legítimas e datam do primeiro século. Então, como eliminar as coisas que são do homem, não de Deus? Como é? Roma levou muito da tradição autêntica dos apóstolos e apoiou fielmente os movimentos do Espírito Santo através da igreja. Por exemplo, o movimento carismático. Mas neste campo de trigo, o inimigo semeou o joio furtivamente ao longo dos séculos que cobriu o trigo. E agora o campo só está apto para ser queimado. Ou então parece. Somente com sua graça podemos discernir onde traçar a linha. Então, este querido homem aparece à nossa porta, e tudo em mim quer encorajá-lo em sua missão. Mas a longa sombra de Roma também aparece atrás dele na porta. E isso é algo que só o nosso Senhor pode remediar. Apenas a sua graça pode assegurar-me que tudo está bem e que o encorajamento está em ordem. Com muitas lágrimas, busquei o conselho do Pai, porque desde o início de minha vocação, tive o encargo de ver a igreja restaurada, ao modo de ministrar de Jesus, que São Francisco viveu nos anos de 1200. Jesus começou a falar enquanto esses pensamentos giravam em minha mente. Ele começou: Sobre o padre, é verdade que ele é um romano suportável, mas ele tem um coração suave que é muito agradável para mim. Não se oponha a ele, Claire. Verdadeiramente seu coração é para mim. Dê-lhe a cooperação que ele precisa para sair para o ministério e continuar a igreja remanescente. Ele pode não reconhecer o seu sacerdócio, mas eu sim. No céu, não há confinamentos masculinos nem femininos. Todos são livres para agir de acordo com os desejos de seus corações, que eu mesmo coloquei lá. Não se preocupe, pequenina. Ele se sente mais mal com isso do que você. Conte as indignidades de meu ser em minha paixão, e você se sentirá em casa. Obrigado, meu doce Senhor. Por favor, me ajude a fazer isso. Eu seguro você com força quando você está machucada, Claire. E eu me machuco com você. Nunca se esqueça disso. E nesse momento, senti a responsabilidade de perguntar ao Senhor: o que você tem para os nossos moradores do coração? Ele começou: Meus queridos filhos, devo dizer-lhes que sou um Deus desprovido de consolações, por causa da condição de minha igreja. O que eu havia estabelecido em pureza e imaculada, o homem tem consistentemente minado e arrastado pela lama deste mundo. Estou selecionando novos homens e mulheres para preencher os papéis que estabeleci na terra. Me dói muito ver a degradação e a confusão semeadas pelo inimigo. Ezequiel e Claire foram empoderados e nomeados para trazer novos servos para a igreja. Servos com o meu coração. Servos com profundo conhecimento de quem eles não são. Servos que não têm outra agenda senão alimentar minhas ovelhas e retificar as heresias que levará tantos para o inferno. Nenhum deles está qualificado para esta posição,
E essa é outra razão explícita por que foram escolhidos. Eles não têm nada para oferecer. Ao contrário, choram diante de mim, implorando por minha assistência e direção. Isso torna a pureza muito mais fácil de manter do que ter que dirigir um bem ensinado pelo homem e princípios mundanos. Há muito erro e motivo errado para combater na formação dessas almas para liderar. Então, você tem 2 servos sem valor que me amam de todo o coração, e todo o resto é meu. A direção em que estou indo está muito distante do Vaticano e do que surgiu quando a igreja foi transferida para Roma. Também é bem diferente do que foi tomado por uma mentalidade de fariseu que lentamente penetrou na igreja do Oriente, Jerusalém. As catacumbas são mais um lar para mim do que qualquer uma delas, onde a irrealidade bruta do combate com Satanás e o mundo era vivida todos os dias, e o amor fraternal era primordial para a sobrevivência, e todas as coisas eram compartilhadas igualmente. Os tecidos, os cálices, os acessórios para a liturgia eram terrosos, lisos e simples. Não excitavam luxúria, nem desejo por nada, nem por ninguém além de mim. Isto é como deveria ser. Tudo comum e ao alcance do mais humilde cristão. Neste lugar, minha glória Shekinah desceu sobre os corações que foram completamente afastados do mundo e fundamentados em amor abnegado por mim e seu irmão. É por isso que eu falo muito sobre o sofrimento neste canal. Ele se inclina e afasta seu espírito da natureza carnal embutida em você desde o nascimento. Ele te afasta de distrações e coisas que tornam impossível para você ficar focado em mim 24/7. Alguém pode alcançar isso? Você me pergunta. Bem, meus santos têm, através da oração e da minha graça, conquistaram essa natureza e não se importam com o que vestem, ou onde moram, ou o que comem. A comida que comiam não era desse tipo. Muito pelo contrário, eles eram como eu. E quando ele disse isso, eu imediatamente me lembrei da mulher samaritana no poço, começando em João 4, do 27 ao 38. Neste momento, seus discípulos retornaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que você quer?" ou "Por que você está falando com ela?" Então, deixando seu pote de água, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: "Venha, veja um homem que me contou tudo o que eu fiz. Poderia ser este o Messias?" Eles saíram da cidade e se dirigiram a ele. Enquanto isso, seus discípulos insistiram com ele: "Rabino, coma alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho comida para comer, da qual vocês não sabem nada." Então seus discípulos disseram uns aos outros: "Alguém poderia ter trazido comida para ele?" Eu me pergunto se eles eram loiros. "A minha comida," disse Jesus, "é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o seu trabalho. Não tem um ditado: ainda são 4 meses até a colheita? Eu lhe digo, abra os olhos e olhem para os campos. Eles estão prontos para a colheita. Mesmo agora, aquele que colhe recebe um salário e colhe uma colheita para a vida eterna, para que o semeador e o ceifador possam alegrar-se juntos. Assim, o ditado, um semeia e outro colhe, é verdadeiro. Eu te enviei para colher o que você não trabalhou. Outros fizeram um trabalho duro, e você colheu os benefícios do trabalho deles. João 4, 27 ao 38. Jesus continuou: Aqui é onde eu estou levando vocês.
os moradores do coração que escolheram as montanhas íngremes do amor fraternal. Haverá pouca coisa dentro de si para você. Tudo será concebido a partir das necessidades de seus irmãos e irmãs para adorar e conhecer. Eu, pessoalmente, profundamente e familiarmente. Também é por isso que peço que convoquem os santos e anjos. Envolvam-se nesta família, moradores do coração. Não permitam que seus medos fundamentalistas infundados o impeçam de abraçar todo o meu corpo no céu. Eles são enviados para ajudá-lo. Eles estão equipados para ajudá-lo. Não como Deus respondendo às suas necessidades, não, mas como irmãos e irmãs respondendo às suas necessidades. Eles são apenas vasos. E por que eles são capazes de fazer isso? Porque eu os equipei. Eles eram fiéis na terra, e assim no céu eles são dado um território muito maior para fornecer, através da minha provisão para eles. Vocês estão perdendo seus teimosos. Vocês têm medo. Vocês estão perdendo o corpo corporativo e estão tão restritos no tempo e espaço de que eles estejam perdidos para vocês. Eu abri os céus para vocês entrarem. Vocês têm só que colocarem suas mentes lá e vocês estarão por lá. Coloquem suas mentes lá e vejam quem se aproxima de vocês e se apresentam. Então, teste os espíritos enquanto você me prova. Vocês se encontrarão cercados por um ansioso grupo de irmãos e irmãs, ansiosos para enriquecer a sua vida na terra, para que vocês possam produzir muitos frutos. Entenda que o céu é a sua casa. Você ainda está conectado ao Pai, sua fonte, por aquele cordão semelhante a um túnel invisível pelo qual você passará se você morrer. Não permita que o medo detenha você. Em vez disso, entre em louvor e adore. E observe o véu do céu se dissolver quando você se encontra no Santo dos Santos com o Pai. Para todas as outras viagens para o céu, busque-me no lugar mais perfeito da sua imaginação e alcance-me quando eu chegar a você. Pegue minha mão e permita-me caminhar no terreno do céu com você. Os tempos estão descendo sobre você, mesmo agora, enquanto falamos, onde a mais densa escuridão já experimentada na Terra está prestes a acontecer. Estou falando da minha perspectiva, mas mesmo assim, está acontecendo. E sem esses laços com a grande nuvem, sem esses relacionamentos, conselhos, orientações e provisões que lhes dei para você, será muito mais difícil. Eles ainda trabalharão com você, mas a desvantagem é que vocês não reconhecerão a presença deles, nem se comunicarão com eles. Mude isto agora, antes que essa escuridão faça sua descida final. Estenda a mão para a nuvem. Trabalhe com seus irmãos e irmãs antes que as coisas se tornem críticas. E especialmente, estenda a mão para a minha mãe, que não tem nada além de alegria, gentileza e a intenção de ajudá-los a irem mais fundo comigo. Ela anseia por tornar sua jornada em meus braços muito mais curta. Vocês devem pedir esta autoridade para que ela realmente lhes encontre naquele lugar. Então, estou fazendo um grande trabalho construindo minha igreja agora, mesmo enquanto a corrupção está sendo destruída. Não mais administrarei de Roma, mas de Jerusalém. Prepare-se, meu povo. Purifique seus motivos. Quebre seu terreno não lavrado para receber a nova semente que em breve crescerá na minha igreja, restaurada nesta terra.